Senhor Herbie, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos recebendo a sua visita aqui, Matheus, com muita honra. Que é isso, senhor Herbie, eu que agradeço aí o senhor por disponibilizar isso, sei que o senhor também tem seus compromissos e hoje nós estamos aqui para falar um pouco da carreira do senhor e do futebol, né, senhor Herbie? Como que começou essa paixão sua do futebol? O que os pais do senhor faziam lá em Maceió? A minha família foi toda do CRB, né? Uhum. A partir do meu pai, todos jogaram. Meus 5 irmãos jogaram. Nossa. E eu que tive a felicidade de seguir um pouco a carreira. Cresci um pouco, saí, fiquei 3 anos no CRB, fui campeão alagoano em 69 e vim para o Santa Cruz, onde eu peguei a fase áurea do Santa Cruz, do pentacampeonato. E quando o senhor começou, o pai do senhor jogou também no CRB? Jogou no CRB, era o ponto esquerdo, o famoso Paraíba. Paraíba. Seu José Benedito Nascimento, ele fez parte do clube do CRB. Que ano que foi, mais ou menos, o pai do senhor? Década de 40, década de 50? Desculpa. 42, 41, Sei. por aí. Poxa, e como que era na família do senhor essa rivalidade do CRB com o CSA? Era grande? Não, na minha família não existia, porque todo mundo era CRB. Sei. Eu morava na Pajuçara, sempre morei na Pajuçara, nasci por ali, tudo. Então a minha família era toda regatiana. Não tinha escolha, era CRB mesmo. Mas já tinha essa rivalidade com o CSA, Lógico, não tinha? A rivalidade com o CSA era terrível. Quando a gente ia jogar no Mutange, era um problema, porque o campo do CSA era lá. E quando a gente vinha na Pajuçara, aí eles sofriam. Eu tive a felicidade de ganhar muito mais do que perder. É o clássico, qual que é o nome lá? Tem um nome? O clássico alagoano, das três letras. Né? Das 3 letras, sim. E o senhor lá garoto, o senhor torcia para algum time aqui do Sul ou o senhor só era... Não tinha essa... Não chegava? Não enxergava isso. A gente tinha pouco acesso ao futebol do Sul. A televisão era muito difícil para televisionar um jogo, tudo. Era mais rádio. Rádio, né? A gente tinha na rádio lá, tinha Márcio Canuto. Olha, já tinha o Márcio Canuto, já trabalhava. Olha. Márcio Canuto. E trabalhavam lá. E era na Rádio Gazeta, né? Rádio Gazeta de Alagoas, que era da família Arnon de Mello. Sim, do Arnon de Mello, seu pai do Collor. Sim. E o senhor lá em Alagoas, como que o senhor chegou na posição de meia? Eu desde juvenil, participei da seleção alagoana em 67, fomos disputar o brasileiro lá em Recife. Aí tivemos a felicidade de jogar contra o time de Pernambuco, Bahia e Ceará e nos classificamos para as finais. Não fomos campeões, mas fizemos uma boa participação. E eu fui eleito o melhor do meia esquerda desse campeonato. Do Nordeste. Onde tinha Luciano, sim. Onde tinha Cuíca, Fernando Santana. Era uma seleção muito boa de Pernambuco. E nós participamos dessa aí. Daí, quando eu voltei da seleção alagoana, eu já fui guindado para o time profissional. Aí, o senhor subiu pro profissional do CRB em 68? Em 68 eu disputei o campeonato alagoano, fui vice-campeão. E em 69 é que foi o auge meu, que eu disputei, ganhei o campeonato, fui artilheiro, melhor jogador e tal. E daí me transferi para o Santa Cruz. O Jimmy Storp veio me buscar em Maceió. Era o presidente, o técnico, o presidente do Santa? Era o presidente de honra do Santa Cruz, seu Jimes, vinha, aquele inglês, né? Um charutão e tal, veio em Maceió, veio na minha casa convencer meu pai, tudo, e teve a felicidade de a gente fazer o acordo com o CRB, porque eu era juvenil ainda, eu tinha contrato amador ainda. Aí eu fui transferido para Santa Cruz.
E o senhor jogou então 2 campeonatos alagoanos, aí o senhor foi pro Santa. E como que era o campeonato alagoano? Eram muitos times? Eram 8 clubes? Eram quantos clubes mesmo? Uns 12? O senhor não lembra? Eu não lembro a quantidade, mas tinha clubes que sumiram, como Penedense, sabe? Né? CSE. O CSE. Ainda existe, né? Corinthians de Alagoas, não? Tinha o Ferroviário. Time de Alagoas, tinha o Guarani, um time de lá de Maceió também. Então era um campeonatinho bem disputado. E lá, vamos dizer, os jogos do interior, o pessoal acompanhava, lotava no Nordeste sempre? Lotava. O campo da Pajuçara lotava. Era guerra. Do campo do Mutange também. Era difícil. Quando a gente jogava com o Penedense, lá em Penedo era barra pesada. E a gente teve a felicidade de fazer bons campeonatos lá. E aí o senhor, quando o senhor começou, tinha algum jogador que o senhor se espelhava? Que o senhor, vamos dizer, queria ter o mesmo estilo? O senhor... Não? Nunca tive essa pretensão de me comparar. Aliás, eu tinha pouco interesse em jogar futebol. Eu queria mesmo era fazer medicina na época. Ah, é? Estudei, fiz cursinho. Olha só. Prestei vestibular já lá em Recife, Santa Cruz. Mas eu fiquei eram 60 vagas para o curso de medicina. Eu fiquei entre os 120. Então, eu só entraria na faculdade se fosse a segunda chamada. E, infelizmente, naquele ano o governo não abriu essas 60 vagas. Sim. Eu poderia entrar. Sim. Mas, mesmo assim, eu não iria estudar, porque o futebol tomava o tempo todo, né? Como é que eu iria estudar e jogando futebol para fora? Mas quando o senhor começou, o senhor acho que nem esperava ser profissional ou ter uma carreira assim? Não tinha essa aspiração de nada. Foi, sim, uma explosão repentina. Foi em questão de 2 anos, disparou. E os clubes vieram, Cruzeiro na época, Flamengo, o Evaristo de Macedo era louco para me colocar no Flamengo, porque ele tem muito contato lá no Flamengo e ele gostaria de eu jogar lá. E o senhor chegou no Santa Cruz em 69, o senhor tinha 20 anos, era isso? Desculpa. 20 anos. Pô, novo, tal, mexeu muito com o senhor, Recife? Sim. Assustou um pouco, porque era diferente de Maceió, era bem maior, né? Eu nunca tinha saído de casa, a gente tinha muita ligação com a família, e foram uns 6 meses de sofrimento, né? Sei. Eu morava no Arruda, ali no campo do Arruda. Sei. E a concentração era lá. Os jogadores ficavam tudo lá na concentração no estádio do Arruda. Depois que o Arruda foi feito para aquela mini Copa de 72, a gente fez o jogo de estreia, foi Flamengo e Santa Cruz lá. Foi 0-0 o jogo, mas tinha 70 ou 80 mil pessoas naquele jogo. E a torcida do Santa Cruz, dá para explicar, seu Herbert? O que é a torcida do Santa Cruz? É uma coisa impressionante. Um clube com essa grandeza está na situação... né? Sem divisão nacional, né? Sem divisão completamente. E eu agradeço muito a torcida mesmo de Santa Cruz, me acolheu muito bem. Eu vou contar uma pequena história. Sim. Porque eu, quando fiz o contrato, eu comprei meu primeiro terreninho, lá em Maceió. Sim. E comprei, meu pai pretendia, a gente não tínhamos casa, meu pai morava de aluguel. E nós fomos tentar fazer a construção da casa. Levantamos, construímos, porque hoje em dia você tem a facilidade de você comprar 3, 4 casas com o dinheiro que o jogador... Sim, um profissional de um clube grande. Antigamente você passava 1 ano para você comprar um terreno. Era uma coisa espantosa. E nesse terreno, eu estava levantando a casa, quando a torcida do Santa Cruz soube
eu estava no tricampeonato já. Uhum. Santa Cruz já era tricampeão. E tem uma pessoa lá em Recife, chamada Zélia Lafayette, é uma arquiteta apaixonada pelo Santa Cruz. Essa senhora, ela tomou frente de tudo, construiu minha casa, terminou com a ajuda da torcida de Santa Cruz. Todo o material necessário para terminar a casa foi mandado de Recife para Maceió. E terminaram minha casa, que é a primeira casa que eu... Sim, o senhor deu para os seus pais, imagina. Exatamente, dei meus pais para morar, sim. que eles não tinham. E olha, é impressionante, a torcida de Santa Cruz, a gente vê como eles hoje estão passando essa uma aprovação, né? Eu acho que brevemente eles retornarão. Porque é uma coisa que nem a Portuguesa, o Paraná Clube também, vários clubes tradicionais estão sem divisão nacional. Uma coisa absurda, né? E o Santa Cruz mais, porque tem essa coisa, o Arruda é o mundão do Arruda, né? O senhor sabe melhor que eu. Como que era jogar naquele Arruda lotado, cara? O senhor morou lá, né? Exatamente. É muita paixão. Na mini Copa para a construção do Santa Cruz, eles inventaram que os treinos do Santa Cruz só entrava a torcida quem levasse um tijolo. Cara, os caras levavam caminhões de material de construção, mas se construiu aquilo lá numa rapidez espantosa, porque o Arruda era bem menor. Depois virou esse mundo, é um mundão. Hoje talvez precisaria já tá, vamos dizer, como o Morumbi já tá, para hoje em dia um pouco defasado, mas naquela época era o... Nossa senhora, era um dos cinco, o segundo era o Maracanã. Particular, né? Porque é particular. Era o Morumbi, era o primeiro, né? E qual era... O senhor chegou no Santa Cruz, demorou para o senhor, então, vamos dizer... se acostumar, se adaptar, porque eu imagino que a estrutura era muito diferente do CRB, né? Mesmo o CRB sendo um time, vamos dizer, bom, o Santa Cruz já tinha uma coisa mais nacional, né? Já tinha uma... Pois é, o CRB não disputava um campeonato nacional. Era campeonato alagoano, fazia algumas... Excursão, amistoso. Tinha Copa do Nordeste, né? Tinha o Nordestão, exatamente. E já o Santa Cruz já participava do brasileiro, tudo. E eu tive que se dedicar, não sei. dedicar mais ainda, né? Porque eu tinha muita facilidade para correr. Eu no Santa Cruz eu fiquei apelidado do motorzinho do Arruda. Motorzinho do Arruda. E até hoje o pessoal me chama desse jeito, porque eu corria muito. E eu peguei umas fases boas depois que o Duque saiu. O Duque, o treinador. O Duque era nosso treinador, mas ele... Treinou o Corinthians também. Treinou o Corinthians. Botou muita fé na época em mim. Mas depois que ele chegou, Evaristo Macedo... o senhor jogou mais que o Evaristo. Foi minha fase melhor. 2 anos de alegrias. Para você ver, no Campeonato Brasileiro, na 8ª rodada, eu estava com 8 gols. E eu nunca fui um goleador. Mas eu fazia, pisava na área, como dizia hoje. E né? já em 71 vocês já jogaram o brasileiro? Já jogaram o primeiro, aquele que o Atlético ganhou? 70 e 71. 71. Em 71 a gente já disputou, que o Atlético ganhou o primeiro brasileiro, né? Sim. Que na época tinha outro nome, né, seu Herbert? Era Robertão em 69? Tinha Robertão, 70, Isso. 69, 70, né? Aí virou campeonato nacional, não era? Era um negócio nacional, assim? Acho que era 71, por aí. Eu tive a felicidade de jogar com aquelas Félix da seleção, joguei com todos. Chegamos a ganhar do Santos com Carlos Alberto, Serras, Pelé, Edu, Brecha. Um timaço do Santos. Chegamos a ganhar 3-2 no Arruda. Olha só. Não é fácil não, fazer 3-0 no primeiro tempo. Depois Depois o Negão virou um inferno. Aí fez um e o Brecha fez outro. Pra segurar. O Brecha jogou muito tempo no Juventus também, né? Juventus. Ele e o irmão. Sim.
E o senhor falou um pouco do Santa. O senhor, como meia, o senhor usava muito, vamos dizer, a cabeça, muito, ou era mais chute, bater falta, ou de tudo um pouco? Não, no Santa Cruz, o batedor oficial sempre foi o Luciano. Luciano. Pênalti, essas coisas, era o Luciano. Eu era jogador De linha mesmo. completar o meio de campo mesmo e chegar na área, surpresa, tudo, fazia muito gol. Muito gol. Apesar de não ser um goleador. O senhor era o camisa 8? 8. Passei a ser 8, né? Porque o Luciano era 10. É a mesma coisa quando eu joguei no Palmeiras, né? Eu sempre fui um meia esquerda no caso. Mas quem tiraria de mim daí? É complicado. Mas o senhor era bem a posição do Leivinha, imagino, não é isso? Leivinha. Mais ou menos a posição do Leivinha. A princípio, quando eu cheguei no Palmeiras, esse pessoal começou a querer me comparar. Eu cheguei a fazer gol de cabeça contra o Botafogo, eu fiz gol de cabeça, Campeonato Brasileiro. E o pessoal começava a comparar, Leivinha não tinha como igualar, como igualar com o Leivinha. Até porque o Leivinha começou a carreira menor, né? Bem mais novo. O jeito dele de jogar era completamente diferente. Eu vinha mais, eu compunha mais o meio de campo. Já o Leivinha era um segundo atacante, né? Sim. Como o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça era o segundo atacante. Eu já voltava. O senhor voltava mais? O senhor marcava às vezes? Sim. Mas o senhor seria mesmo que era o Hernanes, vamos dizer assim, que jogou no São Paulo? Sim. Um jogador... Um segundo volante, sim. Que às vezes ataca. Um volante, como fala isso? Um volante que também avança, não sei como. O meia, né? O meia, né? Vamos dizer assim. Porque o Hernanes é segundo volante, né? Não é o 6, ele não é o 5, que seria o Dudu. O Didi era mais ou menos a característica do senhor? Não, o Didi era mais atrás. Era volante. Mais atrás. Mas ele atacava também, né? Chegava. E corria bastante. Mas também tinha os pontas, né? Era muito diferente, né? Ele e Edu. Sim. A gente tinha que voltar, porque os dois jogavam enfiado. Né? O Edu e o Ney jogavam enfiado. Então tinha que voltar os meio de campo para compor o meio de campo. Sim. Abria tudo. E no Santa Cruz, quem foram os melhores parceiros do senhor de ataque? Os caras que o senhor mais legal de jogar? O Ramon, Santana. Quando eu cheguei, tinha o Mirabaldo, que era um sergipano que fazia gol pra caramba. Hoje ele mora em Portugal. Então, eu tive grandes jogadores lá no ataque. Betinho foi um parceiro em tudo pra mim. Morávamos nós juntos no apartamento e gente jogava, ele era um ponta, mas eu, como meia, me filtrava muito, ele fazia uma dupla sensacional. O Betinho o senhor deu certo também. Betinho no começo, aí depois com o... Depois com o Fumanchu. Teve o Pio, veio para Ponte. O Pio o senhor chegou a pegar lá no Santa Cruz? O senhor chegou a pegar o Pio no Santa Cruz? Que ele já veio veterano do Palmeiras, né? Ele era ponta. Nesse jogo de estreia, ele fez gol de falta. Tá. O Pio batia bem na bola. Ele fez o gol no Leão, aquele jogo que ele fez o gol no Leão, que o Leão ficou... Da direita para a esquerda, sim. Gol. E o senhor falou um pouco do Santa, qual que era a maior rivalidade? Era com o Sport, ou com o Náutico, com os dois? Os dois. A nossa rivalidade maior era com o Sport. Com o Sport. Era com o Sport. Mas, nesses anos que eu estive por lá, eles não tiveram muita sorte comigo. Não tiveram? Com o nosso time. A gente sempre ganhava, chegamos a ganhar título na ilha, chegamos a jogar lá no Arruda, ganhar. E, infelizmente, contra o Náutico é que perdemos o ex-campeonato. Tá. Mas o time do Náutico era um timaço. A gente teve uns contratempos nesse jogo, nesse campeonato, porque nós estávamos invictos, Santa Cruz. E precisaria perder 3 jogos seguidos para a gente perder o título do Náutico. E
E o nosso goleiro veio o Raul Marcel, que era do Palmeiras. Sim, que era gordão, cara bonachão. Raul Marcel e Celso. Sim, o Celcinho, lateral. Esquerdo. Eles vieram e começaram, o treinador já era o Lanzoninho. E o pessoal chegou nas decisões contra o Náutico, o pessoal começou a falar, tira o Raul. E o reserva era o Gilberto. Sim, que jogou muito tempo, jogou no Espelho de São Paulo. Sim. Aí o pessoal não tirou, começaram aquela suspeita de que o Raul Marcel estava com problema, que tomou gol, que a bola nem entrou praticamente. Perdemos para o Náutico um jogo no Arruda de 1-0. O Lima, um ponto esquerda que veio do Cruzeiro, fez o gol, a bola entrou, ficou atrás do pau, nem foi na rede. Provocou uma melhor de 3. Aí perdemos mais 2 partidas para o Náutico. E o Gilberto foi entrar só no terceiro jogo e não tirou o Raul Marcel. Aí ficou aquela pecha, até hoje se fala que o Raul Marcel teve problema. Mas o que foi? Ele tomou gol fácil? Ele tava gordão? Não, ele tomou gol fácil. E o pessoal falava que... mala branca, mala... Sabe como é aquele negócio? Eu O senhor não sabe. Não provo nada, mas ficou aquele... A imprensa... Ambiente ruim dentro do clube. Sim. O próprio treinador, o presidente, que era o Joca, ele se despediu fazendo acusações. Foi terrível. Eu não posso falar nada. Sim. Né? Naquela época, a torcida do Santa sempre foi a maior, né, do Pernambuco, né? Até hoje, né? Maior até que a do esporte, né? Mesmo o esporte estando, acho que melhor, ou tendo mais grana, não sei. Santa Cruz disputando a Série D, colocou 22 mil pessoas em jogo. Brincadeira. É um absurdo. Viajava para cada campo. Nem tinha... Fica sem comer, mas não deixa de... E lota mesmo. O senhor lembra alguma demonstração, né, porque o senhor era jogador, assim, dessa paixão, além do... O senhor contou do terreno, o senhor lembra, não sei, do senhor lá em Recife, se o senhor ia no restaurante e não pagava, sei lá, alguma história de algum torcedor assim mais maluco, maluco no bom sentido? Nós tínhamos amigos em Recife que fazia, quando a gente saía, o cara era militar, tudo, e aí ele fazia aquela segurança. Sim. Não precisava, né? Mas ele participava com a gente nos bairros, nos restaurantes, mas fazia uma segurancinha. Mas tudo lá em Recife não existia essa guerra. Todo o tempo que eu joguei futebol, eu nunca vi torcida vir cobrar jogador. Não tinha isso. Para ganhar título. Mas para tirar fotos, essas coisas, autógrafo, essas coisas? Tinha, sim, sempre teve. E do Santa, vamos dizer, o estadual era mais importante que o nacional para vocês lá, ou todos eram importantes? Era a rivalidade maior era no estadual, né? Porque os títulos nacionais eram difíceis. Era né? difícil. Porque na minha época, eu fiz uns campeonatos 72, 73, fiz campeonato brasileiro maravilhoso. Mas, porra, eu lembro que na bola de prata o nome do senhor estava sempre entre os 10, né? Ali, exatamente. Mas também concorria com uma turma mas que também... Era Tostão, era Rivelino, Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Porra, é difícil. Tinha Zé Carlos, que jogou aqui no Guarani, o volante. Sim. Tem jogadores excepcionais. Zenon, né, também? Zenon. Um pouco depois, né? Não, Zenon foi depois. Um pouco depois, mas antes tinha esses jogadores, Gerson. Pô, como é que vai? O Givanildo ainda chegou a ganhar uma bola de prata, se não me engano, porque ele foi de volante mesmo, era o camisa 5. Era o 5, né? era o... o Givanildo jogou muita bola também. Ele era bom jogador, o Givanildo? Bom jogador, bom amigo. O senhor imaginava que ele ia virar treinador ou não? Não, a princípio, quando ele parou, eu tinha muita amizade com a mãe dele, com as irmãs dele, a esposa dele eu tinha.
Ele já chegou a vir Aqui? na minha casa, aqui em Valinhos, né? E ele passou um fim de semana legal com a gente aqui. Uhum. Vamos dizer, ele é um treinador incrível, assim, para esses times de divisão de acesso. Sim. Talvez faltou um pouco de marketing, né? Não sei, para ele galgar clubes um pouco maiores, não mas... teve muita sorte aqui no Sul. Sim. Mas lá pro Nordeste, Norte e Sim, Nordeste, sim. ele foi imbatível. É em Belém mesmo, né? Belém, Ele foi, acho que nos 2 times de Belém. Os dois. No América de Minas. Exatamente. Impressionante. Ele chegou a vir aqui na Ponte Preta, Uhum, teve uns jogos, até Guarani mesmo. uhum. O Beto Zini tirou ele rapidinho, foi uma participação muito feia, rápida. Uhum. E eu socorri muito ele, porque ele ficava muito isolado lá, Sei, eu ia sei. lá no hotel fazer visita, Sei. porque a torcida ficava pegando no pé e tal. Difícil vida de treinador, né? Difícil. É, tem que ter o marketing às vezes, né? Não sei. Exatamente. Tem que- Bem, falta de trabalho não é, porque é uma pessoa vitoriosa, né? Lógico, O América ele- ganhou estadual em Minas, acho que Ele 2 teve vezes. as glórias dele, né? E isso conta muito. Lógico. Eu não sabia que ele era volante, não. Volante. E do Santa, o senhor falou de alguns goleiros. Quais eram os goleiros mais chatos, defesas mais chatas de jogar com? O senhor falou do Félix, o senhor falou de... Lembra de outros, assim? Sejas, o senhor falou, lembra? Olha, eu comecei com um goleiro lá chamado Cocorote, Cocorote, que nome. lá em Maceió. Uhum. Esse cara era pequeno, mas pegava a bola. E eu tive outro também em Recife, teve o Pedrinho, teve o Gilberto, são jogadores, goleiros excepcionais. É o Gilberto de Santa Cruz. Ficou bastante tempo lá, né? Excepcional, exatamente. Então, são uns goleiros muito bons. Aqui no Palmeiras não precisa falar, né? O Leão? Leão e o reserva era o Bernardino, né? Sim. O Bernardino veio do Juventus. Sim, jogou bem no Juventus, Jogou inclusive. bem, Sim. pegava muito, né? Uhum. Só que era com o Leão, né? Com o Leão. O Leão, ele era muito... Diz que ele era muito, vamos dizer, chato, assim, para treinamento, né? Chegava antes, era muito Não, sério, né? Muito... Ele sempre foi um profissional exemplar. Ele era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. E ele treinava muito. Quando ele ia para a seleção, até tinha umas brincadeirinhas, aí ele falava, aproveita Bernard é o Bernardino. Uhum. Aproveita Bernard, que eu vou passar 11 dias, 10 dias na seleção e Certo. tal. Aí quando eu voltar, por favor. Já era. Mas era tudo brincadeira, igual Sim, mas sim. ele sempre respeitou o Bernardino. Sim. E o senhor, no Santa Cruz, o senhor falou uma vez ganhou do Santos, lá na Minicopa. O senhor lembra algum outro, contra algum time do Rio ou de São Paulo? Ou mesmo lá do Sul, que vocês tiveram? Não, todos tivemos jogos excepcionais. Que o jogo contra o Corinthians em 72, o Duque já estava no Corinthians. E o Duque eu saí meio pé da vida com ele. Sei. Então o jogo foi 3-3. Poxa. Rivelino fez gol, Meia. O Adãozinho ou não? Adãozinho não. Sicupira, sim, jogou no Atlético Paranaense, sim. Sicupira fez gol, Rivelino fez gol e estava 3-2 pro Corinthians. Final de jogo eu fiz o terceiro. Aí eu de raiva fui lá no banco do Corinthians. Mas o senhor também gostava? Dei uma cambalhota em frente pro Duque. Ah, é? O senhor fez de propósito? De propósito. Eu fiquei com raiva dele. Ele me tirou um jogo que a gente veio jogar aqui contra o Palmeiras. O Santa Cruz veio jogar. O Santa Cruz ganhou de 1-0, gol do Cabral. Olha só. Isso numa quarta-feira. Voltaram. Aí quando chegou no fim de semana, na sexta-feira, eu voltei a ser o titular. E ele me tirou desse jogo contra o Palmeiras que eu queria, pô. Sim.
E o senhor falou que o Duque talvez não tanto. O Evaristo dos treinadores que o senhor teve no Santa foi o mais legal? Para mim foi o melhor. O melhor? Porque o que o Evaristo tinha de diferente, seu Weber, Não, com vocês? ele era um treinador assim, bem cabeça fresca, sabe? Era um cara que chegava, contava uma piada na pré-eleição, contava uma piada, fazia os esquemas, montava os esquemas que ele queria do time, e depois contava outra piada no finalzinho, sempre para descontrair, relaxar o pessoal. E o Evaristo foi a melhor fase minha. Eu tive bem também com o Paulo Emílio. Paulo Emílio, sim, sim. Emílio, Treinou o Bahia, né? Exatamente. Tive com ele também. Muito bom. Um cara excepcional, calmo pra caramba. Mas com o Duque foi meio complicado. Então o Evaristo, talvez na carreira do senhor, foi o que o senhor mais gostou de... E ele tinha sido também um atleta fantástico, né? Jogou no Barcelona, no Real Madrid. Ele participava dos 2 toques lá, nos 3, ele participava, era novo, fininho, né? Ele, sim. Ele tá vivo agora, tá com uns 90 anos, né? Eu tenho ele no Facebook, sempre mando as mensagens. Não, ele como atleta, ele é uma lenda nos dois, né? No Barcelona e no Real Madrid. Acho que é o único brasileiro, não sei. E aí, como que, quando o senhor estava no Santos, o Palmeiras não devia ser o primeiro clube do Sul que teve proposta do senhor. O Guarani foi antes, mas o senhor teve de outros clubes do Sul, aqui, antes? Antes. Proposta? Isso lá em Maceió. Eu já tinha tido proposta do Cruzeiro, do Flamengo, mas não evoluiu a coisa. Até que o seu Jimmy Storp veio, que era o presidente de Santa Cruz. Que era o mesmo que pegou o senhor? Que bancou Santa Cruz esses anos todos. Ele bancou. Ele era um dos maiores acionistas da White Martins. Era um inglês que amava o Santa Cruz. Nossa Senhora, ele e a dona Carmen, a esposa dele, adoravam Santa Cruz. E ele foi lá com o carro, pessoalmente, me buscar. Até que meu pai acertou lá com o CRB, porque eu tinha o passe como amador, e o CRB não queria ganhar 70%, 80%. Sei. Eu falei, não, eu não vou se não for 50% para cada um. Sim. No final, fizemos o acordo e o CRB aceitou. Aí eu fui embora para Santa Cruz. E aí do Santa Cruz, o senhor já foi recebendo proposta de outros times do Sul? Porque aí jogando nacional o senhor apareceu mais. Não, a melhor fase foi de 72 para diante. Foi 71, ainda participei, campeonatos brasileiros, tudo, mas 72 é quando eu deslanchei mesmo. E o senhor lembra quais times lá do Sul, quando o senhor estava já no Santa muito bem, teve proposta? Porque aí o senhor foi pro Guarani, um pouco depois? No Palmeiras? Não, antes, no Santa ainda. No Santa eu tive proposta assim que falaram que era Cruzeiro que viria, o Flamengo e tal, mas não chegou. E o senhor nunca teve empresário, né, nessa época? Não, nunca tive. Eu fui aparecer um empresário na minha vida foi quando apareceu lá depois. No comercial de Campo Grande. E como que o senhor foi do Santa pro Guarani, seu Weber? Então, no Santa Cruz a gente tinha perdido o hexacampeonato. Aí veio o Carlos Frone, foi o treinador que entrou no lugar do Lanzoninho. Aí o Carlos Frone assumiu e começou a tirar as estrelas, no caso, era Ramon, eu, o Luciano. O Luciano veio para o Corinthians, o Givanildo para o Corinthians, o Ramon saiu, foi para o Inter, para o Vasco, se não me engano. Foram saindo os jogadores. Eu acho que o Givanildo foi inclusive para a seleção jogando no Santa, né? Jogando no Santa. Que coisa. Hoje é impossível, né? Disputou um torneio nos Estados Unidos, ele brilhou mesmo. Hoje é impossível, né? Mas enfim. Difícil. E aí o Carlos Frone entrou, ele começou a afastar, dar uma secada na gente. Aí foi aí que surgiu a proposta do Guarani. O Guarani tinha o Alfredo aqui, o Alfredo era um meia esquerda. Aí o Santa Cruz aceitou ele e fizemos a troca.
Eu vim para cá. E como que foi no Guarani? O senhor queria já jogar no Sul? No Guarani eu cheguei, na minha estreia, por incrível que pareça, eu machuquei seriamente. Sério? Um jogo lá do Comercial de Ribeirão Preto, Campeonato Paulista. O Rostê era um zagueiro, ele deu uma voadora em mim. Não sei como não quebrou minha perna, sei que torci o tornozelo feio, mesmo feio. Uhum. Fiquei 30 dias parado, mas na estreia, eu bem pra caramba, queria, né? Aí já deu aquela oscilada para voltar, para se sentir melhor, nada. Aí eu voltei, o Guarani foi desclassificado por um jogo lá em Ribeirão também, contra o Botafogo, que nós fizemos, e o Armando Marques foi o juiz. O jogo era, se o Guarani ganhasse, classificaria a gente. Se a gente perdesse ou empatasse, classificaria o Corinthians. O Sérgio Lima fez um gol lícito. Ele deu um impedimento absurdo. Deu confusão, deu briga lá na saída, fomos desclassificados. Aí o Guarani, através do Leonel, era o presidente, resolveu... Já era o Leonel? Já era o Leonel. Resolveu reformular. E nisso me incluiu. Eu fiquei meio afastado, logo depois do término do campeonato, aí veio a proposta do Palmeiras. O Dino Sani fez o convite através do Palmeiras e eu fui emprestado por 3 meses. Mas no Guarani o senhor jogou poucas partidas? Você jogou uma? Joguei várias. Ah, jogou várias. Quem era o treinador do senhor no Guarani? Era o Zé Duarte, quando eu cheguei. Ah, o Zé Duarte. Zé Duarte. Treinou a Ponte também, treinou bastante. Era um cara legal também, né? Gente boa pra caramba. E o seu Zé, enquanto ele esteve no Guarani, eu jogava. Agora, depois que saiu, entrou uma outra pessoa. Não precisa falar o nome se não quiser, deixa. Arrebentou com o time, saiu um monte de gente. Mas no Guarani tinha Amaral, tinha um bom time. Tinha um bom time, Bezerra, tinha Flamarion. Ah, o Flamarion já tá. Ziza, Sérgio Lima, Milton Rocha, era um timão. Mas do que teve o time depois de 78 ainda não tinha quase ninguém, né? O Amaral, talvez. Não, tinha. Os meninos fazia parte do juvenil. Miranda, o Careca. O Zenon veio depois. Veio de Santa Cruz, veio de Santa Catarina. Eu estava aqui quando ele veio. O Zenon era reserva na época. E a estrutura do Guarani já era maior que do Santa ou era mais ou menos equivalente? Financeiramente era melhor o Guarani, mesmo sendo um time do Sul? Era considerado um dos melhores clubes daqui do sul do país. Que pagava certinho, não tinha problema. E realmente eu comprovei quando eu estive aqui. O Guarani pagava tudo certinho. Dia 10 era dia 10 e beleza. Mas o Santa era igual ou era de estrutura? Não, Santa Cruz existiam umas falhas. Às vezes porque vinha muito do aporte do Jimmy Stop, que ele recebia, era da Inglaterra, um negócio assim. E o seu Jimmy ficava segurando, mas era um cara que participou no bicampeonato no Tri, ele deu 13 carros para cada um. Deu um carro para cada um. Aí ele deu um carro pro senhor também? Que carro que ele deu pro senhor? Um Fuscão. Fuscão, meu primeiro carro. Ele deu para cada jogador, do bolso dele? Do bolso dele. Nós estávamos treinando para viajar para Porto Alegre, no Brasileirão, e os carros foram chegando. Aí entraram, deu o Fuscão, eu não sabia nem dirigir. Mas o senhor não sabia dirigir? Como que fez? Fui treinando lá e tirei a carta dele. Ele era um cara assim, meio Eurico Miranda, esse
Vitória, vamos dizer, um abnegado, um cara que bancava, ele vamos era dizer. abnegado, mas como Eurico... Não, mas eu digo, tipo um Paulo Maracajá, que foi do Bahia, um cara assim, um cara que, um abnegado, né, como o senhor falou. Não era uma pessoa, um Vicente Mateus, vamos dizer. Ele era um cara que ele tinha retaguarda de dinheiro. Sim. E ele pagava a folha inteira do Santa Cruz. Sim, mas ele amava o clube, Amava né? o Sim, clube, como o senhor falou, o senhor conheceu a família dele, ele era um cara assim, carinhoso com vocês, imagino, meio paternal até. Sim. Tipo como se fosse um tio, como se fosse alguém da família, assim. Participar, botava os filhos, eram mascotes do clube. Os times eram mascotes. Então, o Giminho era o mascote. Sim. Hoje, por coincidência ou não, meu irmão tem um apartamento em Maceió. O prédio se chama Jimmy Store. Olha só. E foi construído pelo filho dele. Olha só. Entendi. O mundo gira, né? E aí, ele deu carro sem avisar vocês, é isso? Sem avisar. E até para os reservas, é isso? Nossa, 13? ele deu um para o Derivaldo, era um ponto esquerda que participou da melhor de 3 na final e foi muito bem. O Derivaldo ganhou um carro também. E todos foram Fusca, né? Fusca no Bi e no Tri Fuscão já. O senhor ganhou 2 carros, então? Não, eu ganhei só o Fuscão. Tá. No Bi eu não ganhei. O senhor não estava. Eu não estava como titular, né? Aí o Tri eu ganhei. Aí o único que ganhou um carro diferente foi o Detinho, o goleiro. Mas esse cara pegou nas finais, ele pegou muita bola. E ele ganhou um carro. Na comemoração ele bateu o carro. Acabou com o carro. Que isso? Ligou pro seu Gimes. Aí falou, acabou o meu carro. Aí o seu Gimes, passa lá e pega outro. Olha. Foi lá e pegou um Opala SS. Super luxo. Potente pra caramba. 4.1. A gente tinha um Fuscão, né? Aí o Detinho pegou o Opala SS e ficou. Entendeu? Era muito seu Gimes. O senhor gostava dele, era um cara legal. Lógico, como não gostar, né? Era um cara humilde, falava com todo mundo com uma simplicidade do caramba, não tinha essas frescuras de nada, de segurança, não andava com isso. Não andava com isso. Era um cara simples, ele tinha os carrões dele sim. Na época era difícil. Mas ele chegou em Maceió com o Kuga. Com o Cougar. Porra, capota, tirava, veio a capota, você vai nesse carro? Eu falei, não vou não, eu vou de ônibus mesmo. E o Leonel foi legal, foi um cara também bacana, sim, assim? O Leonel sempre foi um cara muito sério, vamos dizer. Né? O Guarani passou uma fase muito boa com ele. Ele me contratou, ele cumpriu com todas as obrigações que me ofereceu e sempre foi ganhador no Leonel. Tenho ele como um amigo até hoje, graças a Deus. E o senhor, por exemplo, vocês treinavam tanto no Santa quanto no Guarani e nos campos mesmo? Treinava no Brinco, treinava no Arruda, não tinha CT, não tinha... Não tinha CT. No Palmeiras, de terça-feira, o Moraci Santana chegava, levava a gente lá pro Pico do Jaraguá para subir aquela montanha. Subia tudo? Toda terça-feira? É longe pra cacete. O Rosemiro era sempre o primeiro a chegar. Vai correr assim no inferno. E o Rosemiro sempre estamos conversando. E ele subia numa facilidade, tinha altimar também. Muita velocidade, porque veio do juvenil, né? Sim. Era muito. E não participava de CT, não tinha CT. Não tinha, nem imaginava isso, né? Ninguém nem falava nisso. Era tudo no Parque Antártico. E o senhor, quando o senhor soube do interesse do Palmeiras, o senhor ficou feliz? O senhor achou que era bom para a carreira do senhor? Lógico, eu estava aqui parado, estava sem jogar, não era isso que eu queria, né? Quando eu fui... E o Dino já conhecia o futebol do senhor, do Santa? Ele já tinha me visto, né? E os caras me falaram que ele gostava muito de mim e comprovou. Ficamos lá. E como que foi a chegada do senhor no Palmeiras? O que o senhor lembra? Desculpa. A grande coisa... Aconteceu 2 eventos
aqui no Palmeiras que me atrapalhou foi o falecimento do meu pai. Ele faleceu aqui em São Paulo e o meu casamento, tudo interligado. Eu estava com um casamento marcado para o dia 27 de abril e o meu pai faleceu no dia 19. E eu tive que trazê-lo para cá, para um hospital mais especializado. Certo. Meu irmão veio, trouxe ele e o meu pai ficou hospedado no hotel onde o Palmeiras o Lorde. O Lorde, sim. O meu pai ficou lá, até no fim de semana ir pro hospital. Aí ele ficou um mês e pouco aqui. Foi no São Camilo mesmo? Não, ficou lá em Campo do Jordão, ele teve problema de pulmão. Né? E na época o hospital mais moderno, de ponta era lá em Campo do Jordão. Mas não teve jeito, ele morreu de infarto. Não da doença, mas do coração. Ixi. Bom, aí na sequência meu casamento já estava marcado. O senhor não cancelou? Não tinha como cancelar. Mas foi uma semana antes, foi? Era numa terça-feira. Aí fiz o casamento, aí o Palmeiras me deu 6 dias de folga devido ao falecimento de Nelson Duque e o Nicola Rattiop, me deram uma cobertura excepcional. Ajudaram o senhor? Em tudo, no enterro, no falecimento, ele fez tudo. O Nelson Duque, até hoje, as alianças que eu tenho foram dadas por ele, pela joalheria dele, o Nelson Duque. Sim. E isso, a gente se apega a esses detalhes, né? Então, quando eu voltei da minha folga, da lua de mel, né? O treinador, o Dino, já tinha caído. Entendi. Entrou o Dudu. Aí o Dudu fez umas mudanças, colocou o Pires de volante, tirou o Didi, colocou... Tinha até o Vasconcelos também, que era do Náutico, que estava junto com o Jorge Mendonça. Colocou Jorge Mendonça, deu certo. E foi indo, eu perdi a posição aí. E o senhor chegou o senhor estreou justo contra o Santa, né, em 75? Santa, em fevereiro. Né? Fevereiro não, outubro de 75. E o que o senhor lembra o senhor falou do Lorde, né? Que o Lorde, quais lembranças o senhor tem do Lorde? Como ele sempre concentrava lá? Era legal. Um hotel bem legal, bem luxuoso para a época, né? A gente tinha aquele percurso, você vê como era antigamente. Nós terminávamos de fazer o almoço antes da partida, saía todo mundo do hotel, dava uma volta em torno da quadra do hotel, todo mundo andando, caminhando, não tinha interferência de ninguém, não tinha torcedor enchendo paciência. Não tinha torcida uniformizada, segurança, nada. Então, às vezes alguém pegava um autógrafo. Coisa simples, né? Não era muito não, porque os assédios eram mais em Ademir, essas coisas, mas a gente vivia muito tranquilo. Mas não enchia o saco lá, por exemplo, a imprensa aqui cobria bastante Palmeiras, né? Mais que os outros clubes que o senhor jogou, né? Acho nunca tive. As rádios, os jornais, nunca não tem. tive problema com a imprensa, não. E o senhor, o senhor, talvez vamos dizer, o melhor momento, o jogo mais lembrado do senhor é desse 5-0 no Santos, né? Da Taça Governador do Estado. O que o senhor lembra desse jogo? Como que foi? Esse jogo foi um marco para mim, né? Porque a gente estava, nesse jogo no campo do Santos, tinha 33 mil pessoas. É por aí mesmo. O campo lotava. E eu estava
já embalando, né? Uhum. Quando eu entrei em campo, foi que aí conheci o Clodoaldo, que eu nunca tinha jogado contra ele. E ele era famoso demais, né, na época. Então fizemos 2 ou 3-0 o primeiro tempo. Uhum. E jogando bem. Nesse jogo eu ganhei como falava, o Motorrádio. Ganhei uma TV da TV Bandeirantes, uma TV 14 polegadas, olha. E eu ganhei todos os prêmios desse jogo. Leão, Rosemiro, Samuel, aí entrou Jair Gonçalves, Arouca e Donizete. Didi e Ademir, entrou Zé Mário, Edu, Herbe, Toninho e Ney. Como que era jogar com o Ademir? Nossa senhora, tranquilidade. Tranquilidade. E olha que o Campo dos Santos, se você ver o vídeo desse jogo, o Campo dos Santos não era o tapete que é hoje, né? Tinha muita terra lá. E jogar com esse cara era fantástico. Demais. Ele, o que era? Passada lá? O pessoal dizia que ele era um pouco lento. Lento nada. Ele chegava, ele sabia os caminhos, né? O pessoal fazia os caminhos da bola, ele sabia fazer. E ele chegava na área com uma facilidade incrível, né? Teve um jogo contra o Vasco no Morumbi, nós ganhamos de 2-1. Eu fiz um lançamento para ele no Morumbi. Ele dominou praticamente de costa, ele recebeu, dominou e fez o gol com uma facilidade do caramba. Era impressionante. E o que o senhor acha do Ademir não ter tido tanta chance na seleção? Foi mesmo porque tinha muita gente na época, ou ele era, talvez, sabe, num conjunto? Eu não sei, cara. Se fosse eu o treinador, ele jogaria todas, né? Aí não só contra aquele jogo contra a Polônia, que foi numa fria do caramba, mas o Ademir merecia muito mais. Uma história maior na seleção brasileira. O Didi não era mau jogador, ele era Não, é bom jogador. Mas ele era um cara... Ele veio do América. Veio do América de Rio Preto. Ele batia bem na bola, tinha muita força, mas o Pires até que cresceu um pouquinho, né? Depois que ele disputou o campeonato e ganhou o campeonato de 76, aí o Pires fez história. Mas o Didi talvez é porque dizem que ele era avançado e dizem também porque ele era um cara assim meio... gostava, o cara, vamos dizer assim, tipo César, né? Gostava um pouco da noite, gostava um pouco, o senhor não viu isso? Eu não tinha essa convivência com ele. Né? Eu tinha muita convivência com Zé Mário e Jair Gonçalves. E nós morávamos juntos num apartamento. Lá na Bexiga, no Boa Vista. Sei. A gente morava num apartamento. Quando eu cheguei do Palmeiras me hospedou num hotel na Avenida Antártica, lá. Aí eu fiquei com o Beto Fuscão. Olha só. O Beto Fuscão também ficou hospedado nesse hotel. Daí pra frente a gente se entrosou com o Zé Mário e Jair Gonçalves e fomos morar no apartamento. Aí o Zé Mário e Jair Gonçalves são meus amigões. Aí são pessoas mais sossegadas, são pessoas assim de... O Jair era um cara, vamos dizer assim, meio pau pra toda obra, né, cara? Às vezes era volante, às vezes era lateral, às vezes era zagueiro. Jogava qualquer um aí, corria. O alemão corria. Não podia não ser assim, vamos dizer, tecnicamente, mas era bem dedicado, vamos dizer assim. Muito bom jogador. Valente, né? O Zé Mário já era clássico, né? Sim. E o Arouca vinha da Portuguesa, né? Arouca eu conheci ele no Palmeiras. No Palmeiras. O Portuguesa Santista. O Toninho também era um baita atacante, né? Marcava muito gol, né? A velocidade que ele tinha, baixinho era muito... E destemido, porque não é um jogador muito forte, né? Ele não era um jogador muito alto. Ele ia pro pau. O bicho era fera. Você metia pra ele na velocidade e ele ganhava.
O senhor jogou alguns jogos com ele? Teve isso? Esse jogo do Santos. É, que foi ele com fez ele, um gol, inclusive. né? Ele fez o 5º gol. O quarto. O quarto. Não, peraí. Eu fiz o Não, primeiro. peraí, ó, vamos lá. O senhor Eu fez o fiz primeiro, o primeiro. Edu fez outro, aí o Edu fez mais um, aí o senhor ele fez o último. Quarto, é. E o. Não, o quarto eu fiz. O quarto e o senhor fez, ele fez o quinto, último. Toninho- O Toninho fez o quinto. O senhor jogou com o Itamar também? Joguei. Itamar Bela Salma. Tamar de Marília. Isso. De Marília, joguei com ele. Usava bigode, né? Bigotão, né? Forte. E era bom jogador? Era Bom jogador. Mas também no Palmeiras não, não. não deu sorte. Não deu sorte. Mas ele teve boas participações. Ele marcava bastante gol, né? No Marília, Fazia depois muito gol. Maringá. Isso, fazia muito gol. É que era difícil, era muita gente para pouco. Você lembra do caso do jogador que estava na casa do Juvenis, que matou? O Bauer, né? Bauer. Foi uma história estranha aquela, né? O senhor conheceu ele? Sim, jogando, treinava junto sempre, mas ele sempre foi assim, pegador, né? Chegava no lateral esquerdo, chegava junto. Sei. Mas Morreu super novo, né? não sei o que ele fez. Né? Não, ele matou o menino, né? É verdade. Ele matou É o negócio de, como fala aquilo? De põe a bala, a roleta russa. Roleta russa. O menino era um dos joias que estava pintando no Júnior do Palmeiras. Mas mesmo que não fosse, poxa, ele desgraçou a vida dele nisso, né? Ele veio do Araçatuba, né? É. Do Araçatuba. E ele era bom jogador, esse jogador. Bauer, né? Aí ficou o Ricardo Long, né? Que ficou de. Era lateral esquerdo, né? Que veio depois, né? É, ele era lateral esquerdo, esse Lateral Bauer, né? esquerdo, Bauer. E o Zeca também, né? Tinha o Zeca, já veio. O senhor jogou com o argentino Vieira, fez um gol, depois sumiu. Sumiu. Joguei com o como é o zagueiro? Mário Soto. Era bom zagueiro? Bom zagueiro. Mas Chileno, mas também não deu muito certo no Palmeiras. Saiu lá. Com o Dino o senhor se deu bem, mais ou O menos? Dino tive bem. Eu tive muito azar, foi esses 2 eventos do meu casamento e falecimento do meu pai, Uhum. que me afastou um pouco do Palmeiras, e depois, na volta, eu já encontrei outro treinador, né? Uhum. Mas é gozado, porque o Dino caiu e o Palmeiras estava super bem, né? A gente perdeu uma partida, sei lá. Acho que só perdeu pra Ponte, não foi isso? Foi no... 4-1 aqui. É. Eu joguei o primeiro tempo, o Jorge Mendonça o segundo. E o Jorge o senhor conhecia lá de Natal, de Recife, desculpa. É, ele participou do Náutico que tirou o Hexa do Santa Cruz. Uhum. Era ele, tinha o Neneca na zaga, Beliato, tinha muito jogador, Juca Show, Lima, ponta esquerda. O time do Náutico era um time muito bom. Mas o senhor achava que o Jorge ia ter toda essa carreira, chegar na seleção, tudo? Eu não esperava. O senhor não isso, esperava? Ele deslanchou No Palmeiras. Deslanchou bem. Ele veio como mais um, assim, sei Lá lá. em Recife ele brilhou nesse campeonato, porque Uhum. ele fazia muito gol, né? Fazia muito gol. Teve jogo lá que ele fez 8 gols. Nossa. Então, ele se deu bem. Quando ele veio para cá, ele teve umas oscilações, mas seguiu. E ele era um cara legal, assim, uma fora... Uma pena do falecimento. É, sim. Era um cara legal fora de campo, era um gente cara boa pra caramba. Nossa Senhora. cariocão, né? Aqui em Campinas, eu brincava com ele muito aí, porque ele ficou do Júnior do Guarani. Sim. Mas ganhando porcaria. Aí levou uma vida desregrada. É, né? Acho que, enfim, sei lá. Foi muita coisa. É, né? Muita coisa envolvida. Mas super jovem, né? Morreu com 50 e Lógico. poucos anos. Né? Novo. E ele deixou o Zico no banco, né? Na Copa, né? Não foi isso? Foi 78, não foi isso? Ele entrou, né? É, ele entrou no Ele lugar. é aquele caso de 78 que ele ficou aquecendo durante quase um jogo todo. Com o Coutinho. E não colocou. E desse time de 76, o senhor participou desse título paulista, né? De algumas partidas. Participei. O senhor lembra qual foi o jogo que o senhor fez no Palmeiras? Não lembro. O senhor não lembra? Não lembro.
Que foi, Eu sei que no primeiro turno eu disputei o campeonato quase todo. Uhum, No segundo turno foi quando assumiu o Dudu. uhum. Aí o Dudu assumiu, fui substituído pelo o Jorge, agora tinha o Vasconcelos também ficava bravo lá no banco, porque e ficava exigindo posição, mas, porra, tirar Ademir da Guia vai tirar como? É porque o Ademir já era veterano e todo mundo achou que ele ia parar de jogar, mas ele arrebentou nesse 76, né? Ele jogou bastante, ele jogou bem, fez gol, fez o caralho. Não tinha como tirar, a torcida gritava, ia, o rei, o da Guia, que ia. E na época do senhor tinha tupi? Tinha alguma uniformizada ou nem tinha tupi? Mas também era molecada, não era? Eu, inclusive, no meu casamento, eu tinha, até hoje, eu gostaria de localizar esse rapaz. Ele era o presidente da tupi na época e ele foi meu padrinho de casamento. O senhor não lembra o nome dele? Eu tenho ele nas fotos. Aham. E o senhor, porque assim, eu tenho a foto do jogo das faixas desse título de 76, que foi contra o Corinthians. Palmeiras ganha do 15 no Parque Antártica, depois tem... E aí estão os reservas, junto até o Itamar, tá o outro. O senhor já estava fora, porque o senhor não está nessa foto. Eu estava afastado. O senhor já estava afastado. Mas eu recebi a faixa depois. Ah, o senhor recebeu depois. Inclusive, teve um colecionador que veio aqui para negociar essa faixa. Ah, o cara quer comprar do senhor? Ele é palmeirense roxo. Aí ele veio aqui em casa buscar essa faixa, você acredita? Comprou do senhor? Comprou. Não precisa falar o valor, mas o senhor vendeu por... Não preciso falar. Foi um valor amigável até. Certo. Não sei, Ele cada um. esteve na nossa festa, Ele estava lá. Dos veteranos, ele esteve lá, ele é colecionador. Compra tudo. Tudo. Tem o museu do Palmeiras. Ele queria comprar até as faixas de Santa Cruz, né? Não deu certo. Tá. E aí o senhor, no Palmeiras, mas com o Dudu o senhor teve um relacionamento bom, assim, mesmo ele não... Não, até hoje. Até hoje. Mas ele não quis... Eu achei meio chato, foi a falta de... Ele não teve muita consideração comigo, porque eu saí como titular. E quando eu voltei, devido aos problemas que aconteceram comigo, eu voltei, ele não deu moral para mim. Uhum. Aí foi me colocando no banco, foi me tirando do banco. Nem no banco às vezes o senhor ficava. Entendeu? Mas, por exemplo, não davam, por exemplo, sei lá, um amistoso, um jogo menor, não punha o senhor às vezes, nem nada? Não tinha muito esse negócio de muito amistoso, essas coisas, não tinha. Entendi. E ele foi me tirando, até que eu me senti meio excluído, saí numa boa. O Jorge, vamos dizer, fez a posição que era do Dudu, vamos supor. Não, desculpa. O Jorge fez a posição que era do Leivinha, desculpa. E o Vasconcelos era para fazer a do Ademir, mas não deu certo. Aí o Vasconcelos foi pro Chile, né? Foi pro Chile, parece que ele... Tá até lá, acho que até hoje. Casou pra lá. E ele era um cara legal? Era bom jogador também? Bom jogador. Mas o Vasco jogava bem, muito. Mas no Brasil... No Brasil ele não teve muito... Do Palmeiras ele saiu, né? Aí ele ficou no Chile um tempão, né? Ficou, sei lá. Ele brigava muito lá. Ele era difícil? Aquelas coisas, briga pra ficar no banco, briga pra... brigar, porque naquela época só entrava 3. Sim. Né? Quando entrava. E eram 5 reservas. Sim. Não podia ser mais. Sim. Era aquela guerra. Hoje em dia você bota outro time na reserva, né? Entra 5. Entra todo mundo, entra 5. Mas antigamente não. E vocês brigavam para ir no banco mesmo? Não, eu não. O senhor não, o senhor não, mas o Vasconcelos, nossa senhora, teve várias encrencas com o Dudu. Teve muita encrenca. E o Dudu, bem, se o senhor conheceu bem, ele sabe que ele tem essa coisa do espiritismo, né? Sim. Que ele é kardecista. Como que era isso com os atletas? Ele passava um pouco isso ou ele não falava? Não interferia em nada. Não interferia em nada.
A mim ele nunca passou nada. Sim, sim. Sabe? Mas vocês sabiam disso, né? Isso, A gente sabia que ele tinha essa coisa, né? Sim, Essa religião também, né? dele, sim. mas Nunca interferiu, não influenciava em nunca... nada, não. E ele como treinador, o senhor pegou pouco, então, né? O senhor não... Pouco, foi o segundo turno do campeonato e saí. E aí o senhor quis jogar. Aí como que surgiu a história do comercial? Que aí o senhor foi pro comercial. Não, do Palmeiras eu fui pro comercial. Uhum. Aí tinha o Vicente Arenari. Sim. O Vicente Arenari era o treinador do comercial lá na Sim, época. olha só. E ele estava lá em Campo Grande. E ele foi do Palmeiras, né? Sim, ele foi até do Nacional também, muito tempo. Jogou no Palmeiras. Ele veio aí e perguntou da possibilidade e tal. Tinha um grupo muito forte lá no Mato Grosso querendo bancar o comercial e realmente bancou. E queria fazer um time forte. E fez time forte lá. E ele me convidou, eu fui. Apesar de que eu tive proposta para ir para o Corinthians. Uhum. Eu cheguei aí no escritório do Vicente Mateus. Aí já estava o Givanildo, o Luciano e o Duque como treinador. Uhum. Aí eles queriam fazer o meio de campo do Santa Cruz no Corinthians. Mas eu fui lá com o Vicente Mateus, ele ia fazer a proposta para o Palmeiras. Se era para o Corinthians, tinha que ser lá em cima. E não aceitaram. Aí daí veio vários outros times, não deu certo, até que o Vicente Arenari me convenceu, eu fui. Mas o senhor achou, por exemplo, comercial, tudo bem, jogava o Nacional, mas... Financeiramente foi muito bom, foi legal, foi bacana. Não foi, porque nós disputamos na época o campeonato brasileiro? Não, Mato Grosso. Era Mato Grossense, porque era um Mato Grosso só, né? Ainda não tinha Cuiabá dividido. Era tudo junto. Então eu disputei, fui muito bem. Aí veio o Campeonato Brasileiro. O Operário formou um time que quem se classificou para o Campeonato Brasileiro foi o Operário na época. A vaga era do Operário. Aí o Castilho era o treinador do Carlos Operário. Castilho, sim. Carlos Castilho foi lá em casa, em Campo Grande, lá no meu apartamento, e me convidou com os diretores do Operário e fizeram proposta. Só que o comercial me convenceu a ficar porque a gente ia voltar para o brasileiro. Ficou aquele bolo e não participou. E eu fiquei o Campeonato Brasileiro todo parado. E o Operário foi quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Foi quando o Manga jogou no... Isso. Roberto César. Foi 77. O Roberto César jogou comigo no comercial. E o Roberto César foi para o Operário. E eu não aceitei a proposta. Daí veio a proposta para ir para o México. Aí veio aquela coisa que entrou o Nicola Gravina no circuito e eu não fui. O senhor fez uma temporada no comercial ou duas? Uma só? Uma temporada e meia. 77 a 78. Nossa, cara, mas você ainda era novo, né? Novo. 29? Eu vim pra cá, eu disputei uns jogos aqui, os treinadores não queriam que eu parasse. Aí o senhor foi pro Mojimirim depois, é isso? Fui pro Mojimirim, disputei um campeonato da segunda ainda. Era A2? A2. O que seria hoje A2, vamos dizer? Seria hoje. Mas mais pra, sei lá... Eu já estava no... O senhor já percebeu que... Pausando já estava querendo desistir. Eu já tinha montado uma outra atividade. Sei. E eu cuidava das duas coisas. O senhor fazia o quê? Desculpa. Lá em Mogi, eu fiquei representante de uma empresa chamada LEP. E eu virei um representante de vendas. Eu fazia venda, tinha meus carros que faziam entregas aqui, no Campinas e região. E fui indo. Lá no Mojimirim eu ia, mas eu só participava dos treinos coletivos. Entendi. Eu ia de quarta, sexta e domingo para jogar. O meu contrato foi feito assim. Era o seu Wilson de Barros na época? Ele já estava entrando. Ele estava entrando ainda, não era ele. Não era ele.
Porque ele foi uma pessoa muito Foi, séria, foi né? muito séria, Muito ixi. bacana, né? Aí disputamos o campeonato lá e depois eu resolvi, terminou o campeonato e resolvi parar. Isso é 78 ou 79 que o senhor... 79, Mas o senhor parou jovem, né, seu Herbert? Novo demais. Novo. E eu não tinha contusão, não tinha problema de joelho, não tinha nada. Esses problemas vieram depois que eu parei. Que coisa. Porque dá realmente, você perde um pouco de musculatura, né? E fica querendo jogar em alta performance, então aí... Mas o senhor, depois do Mojimirim, teve outros clubes, talvez menores ou um pouco... Eu participei do Gazeta aqui em Campinas, tinha Sei. o Gazeta que era do Chedi, né? Sei. Aqui. Família Chedi, É. sei. E o Gazeta me chamava, eu disputei campeonato de segunda também, Uhum. mas era sem interesse, só para ir jogar de domingo mesmo, Sei. não treinava, não tinha... É que aí o senhor casou, o senhor também, acho que o senhor se desgostou um pouco, né, dessa coisa do comercial depois. Meu trauma que eu fiquei mesmo foi não ter ido para o México. O senhor queria ter ido para os Estados Unidos? Era uma boa para mim, tanto financeiramente como profissionalmente. Mas eu não aceitei aquela proposta e me arrependi muito depois. O senhor achou que o senhor devia ter topado, mesmo sendo uma coisa um pouco antiética por parte do empresário, que ele propôs um negócio, vamos dizer, para o senhor, que era uma coisa meio escusa, meio feia, né, de se propor, né? De última hora o cara apareceu e no telefone ainda, então não tem nem nada, você não está olhando nem para a cara do camarada. E também é aquilo, o senhor era jovem, ninguém aconselhava o senhor também, né? Estava vindo a primeira filha e era difícil. A Beth estava com 6 meses de gravidez, eu não queria correr o risco, né? Fiquei lá no comercial parado, vendo o campeonato rolando. Mas aí não tinha uma série B, não tinha nada pro comercial jogar, né? Não tinha um torneio, nada. Não tinha participação nenhuma. Aí me desmotivei completamente. Naquele ano me desmotivei. Mas o senhor gostou de Campo Grande? Foi legal? Foi uma cidade... Adorei. Sério? Adoro até hoje. Sério? Até hoje. Eu participei do jogo da divisão do estado. Olha só. Isso há... 78, né? 40, foi 77, né? 77, 78, eu não sei. Quando minha filha nasceu. Minha filha, a minha esposa estava grávida. E ela estava para nascer no dia 11. Era o dia da divisão do estado. Olha só. E os repórteres foram tudo para minha casa, lá no apartamento, para esperar ver se Seu primeiro bebê do estado. Seria a primeira Mato Grossense do Sul. E infelizmente ela atrasou 4 dias. Aí nasceu no dia 15 de outubro. E a divisão foi dia 11. Aí fizemos o jogo comercial e operário, jogo comemorativo da divisão, ganhando de 2-0, fiz gol. Foi aí que eu peguei a bola do campeonato. Tem aí. Eu tenho comigo até hoje. Olha, porque do filho, quando a filha do senhor divisão do estado. E a bola tem 47 anos. E era um clássico comercial lá com o Operário também, ou mais ou menos? Clássico, Era clássico? Pegado. Comerário era... O Comerário era doído. Tanto o Operário tinha jogadores de expressão, né? A gente tinha o Copeu, tinha o César, tinha o Aranha. O senhor jogou com o Copeu, então? Copeu, e ele no Palmeiras não, né? Mas tá. E ele era bom jogador, o Copeu é ponta, né? Lançava, batia bem. A bola com facilidade. Até hoje eu falo com ele. Ele até, já veterano, né? Acho que ele é mais velho que o senhor. Veterano. O Copeu é bem mais velho que eu, né? Mas no comercial ele já era veterano, porque ele tinha jogado um monte de clube também, né? Rodou muito. Ele é baiano, né? Ele é baiano, gente boa. Ele é antes do Edu, não é isso? Miruca. Mas ele é antes do Edu Bala, né? A posição do Edu Bala, não é isso? 69, por aí no Palmeiras. Ponta mesmo, né? E ele era bom jogador? Bom jogador, batia fácil na bola.
fazia gol pra caramba. O Bife, o senhor... O Bife joguei contra. Ah, jogou contra. Lá no misto, né? Que era o artilheiro, que era o... Ele era do misto de Cuiabá. Aham. Aí o Bife jogou contra O a senhor. gente. O Mato Grosso nessa época tinha uns times também que nem essa vez que mais chegou, né? Em 77, Tem o chegou... Dom Bosco, né? Dom Bosco. Era um time rico. Era o polaco jogou, acho que no Bosco, né? Acho que... Não sei. Mas é porque essa coisa, o senhor deve lembrar que aquela época tinha aquela coisa, onde a arena vai mal, mais um time no Nacional, lembra aquela história? Que aí tinha times do Brasil todo, o campeonato era imenso, né? Imenso, tinha 40 e tantos clubes, nossa senhora. Teve aquele ano que o Inter ganhou, em 79, tinha acho que tinham 70 clubes, uma coisa assim. Isso mesmo. Não sei se era melhor ou se era pior, né? Mas era diferente, né? Era muito. E era muito regional, né? Sim, sim. Os jogos eram. As chaves eram muito regionais. Aham. Não fazia essas distâncias que faz hoje, né? Sim, era diferente, né? O Ceará sai de lá, vai para Porto Alegre. Nós fizemos os jogos no Santa Cruz, nós ganhamos um título, aí em seguida o Jimmy Stop deu os carros pra gente e tudo, tá tudo bem. Viajamos para Porto Alegre, para jogar com o Grêmio. Saindo de lá, o avião fazia o pinga-pinga. Era Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Nossa. Rio, Curitiba, Santa Catarina, até chegar. Nossa. Era 12 horas de voo. Nossa, cara. Horrível, Que horrível. inferno, cara. Chegamos lá, pegamos um frio de 5 Ah, graus. porra. Vai Aí ganhar, perdeu. vai ganhar, não ganha. Não precisa falar o resultado. Nem precisa. 4x1 pro Grêmio. 4x1 pro Grêmio. Bem, também os caras também devia ser um time Sim, o time fantástico. era muito bom. O senhor tem alguma frustração na carreira, seu Herbie? Não sei ter jogado em mais clubes grandes, porque... Não, frustração nenhuma. Não tem, né? Minha carreira foi muito boa. Eu tenho uma vida muito, muito tranquila, muito boa. É só lado profissional do futebol é que teve esses dois detalhes aí. Sim. Que foram muito rápidos, né? Muito... rápido aconteceu. O senhor tinha quantos anos? O senhor tinha 26? Tinha 27, 27. É difícil, né? E aconteceram para mim, marcou na minha carreira. Até também essa transação que eu poderia sair de Campo Grande para o México, para Guadalajara, foi Foi uma coisa desagradável, sei lá. Foi, eu fiquei meio chateado. Meio frustrado, vamos dizer. Frustrado. Todo mundo tem umas frustrações na vida. É normal, né? Mas isso afetou muito a minha carreira. E o senhor não pensou em ser treinador, seu Herbie? Não quis. Nunca tive essa intenção. Nunca tive. Uhum. O Carlos Alberto aqui no Guarani uma vez falou: pô, Herbie, a moral que você tem lá em Recife, você vai lá, você vai treinar qualquer time lá. E por que eu não tenho esse feeling de ser treinador, sabe? Tem que... Não tem. Tem que ter não sei explicar, né? Um saco, uma paciência. Porque psicologicamente muito desgastante, né? Imagino. Né? Se desgasta muito. Os torcedores te xingando. Nossa senhora, eu falei, não quero isso. Os jogadores também às vezes não estão nem aí, né? E aquilo, clube pequeno ganha pouco, sei lá quando ganha, né? Porque também deve ter... Sofrer muito. Deve sofrer. Mudança sim, de sim. estado. Daí você transfere seus filhos para sim, um lado, sim. seus filhos para o outro. Você não vê os filhos durante 6, 7 dias. É difícil. É pesado. É uma vida cigana, né? Cigana. Aham. E, sabe, o senhor falou um pouco dos goleiros, caras. Quais que eram os árbitros mais chatos da época do senhor? Os árbitros, qual que o senhor lembra? O senhor falou do Armando Mar, do Cid o senhor pegou? Sim, peguei Armando Mar, nós tivemos Essa treta. Mas tem assim... Outros, não sei, o senhor pegou os do Rio lá, o Wright, o Arnaldo, outros... nunca tive problema com Nunca árbitro, teve? Não, nunca. Eu fui expulso 2 vezes. Uhum. Uma vez eu fui expulso num jogo Náutico e
e Santa Cruz lá nos aflitos, já era o Evaristo Macedo. Aí a gente estava disputando um campeonato dos aspirantes, que existia esse campeonato. Uhum. O Evaristo me convocou para eu participar desse campeonato, tá? Com claridade. Não, tranquilo. Aí o Evaristo, vou reforçar o aspirante, me levou para lá. Uhum. Aí eu, com aquele, já estava com o nome lá no Santa Cruz, os caras me pegando, até que um me pegou, me deu uma cacetada na boca violenta. Caramba. Aí eu vou sair do campo, fui atendido pelo médico, tudo, o Evaristo falou, vá lá e pegue ele de cara e revida isso. O Evaristo mandou fazer. Eu fui lá e fiz. Dei as costas, nem olhei para o juiz e já saí de campo. Foi Nem olhou. a expulsão que eu tive. Mas existia jogadores que passavam 8, 10 anos, ganhavam aquele prêmio Belfort do ar, sim. Já ouviu falar? Sim, lógico. O Alex, que jogou muito tempo no América do Rio, ganhou. Alguns jogadores, era difícil. Jogadores Sim. Aí eu falei, Não vai ser meu caso. atrás dessa não. O senhor jogou contra o Ibis, aquele time lá, que dizia que era o pior do mundo lá? Sim, E o Ibis era fraco mesmo? Era um time praticamente amador, né? Uhum. Formava de ex-jogadores que saíam, que estavam parados e tal. Uhum. Mas o campeonato lá era difícil para eles, né? E o Santo Amaro também o senhor jogou contra, que o Dadá fez 10 gols, não tem essa história? Dario, né? O Dario fez 10 gols? Eu não cheguei a ver com o Dario, Sim. eu É um pouco saído. Uhum. Mas o Ibis, Santo Amaro, Ferroviário já era um time mais fortinho. Já chegava junto, disputava contra Santa Cruz e Náutico e Sport. Mas tinha a Central do Caruaru. O Central era chato. Era chato jogar em Caruaru? Era lá? Difícil. Campo ruim do caramba. Torcida pegava no pé. E esses jogos que eram difíceis. Do interior do Pernambuco, o mais difícil era o Central, que dava mais trabalho? Central chegou a... Chegava junto, né, dos clubes da capital. Normalmente eram uns 8 clubes, mas tinha 3 turnos, né? Era um regulamento meio maluco, né? Doido. Tinha muito jogo, Mas né? esse campeonato que perdemos o Hexa, lá em Recife, nós ganhamos 2 turnos e perdemos a final para o Náutico. No terceiro turno, eles ganharam o direito de ir para a segunda, para melhor de 3, e aí ganharam, foram campeões. É maluquice, né, o regulamento? E a gente invicto, perdemos 3 jogos para o Náutico. E é gozado que hoje o campeonato estadual dura, sei lá, 2, 3 meses, né? Mudou completamente. Naquela época era mais longo. Lógico. E também o calendário do brasileiro não era como é hoje. Né? Não tinha data FIFA, não tinha todas essas coisas. Todo esse tipo de Recopa, sim. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A própria Copa do Brasil. Paulista. Sim. Muita coisa. E os jogadores se judia muito do jogador. Para jogar 80, 90 partidas no ano, né? É muita coisa. Em alta performance. É difícil. É difícil. Você vê o caso do Dudu do Palmeiras. Do ponta. Hoje, um cara que nunca se machucou. Aí teve esse problema seríssimo no joelho. Por quê? Desgaste. Lógico, mas também qual jogador hoje tem mais ou menos o estilo do senhor? O Veiga? Qual, assim? Eu gosto do Zé Rafael. O Zé Rafael? O Zé Rafael, para mim, ele é o melhor jogador. O centro do Sério? Eu acho o Zé Rafael. Ele não aparece tanto, né? Ele é mais na dele. Exatamente. Eu me comparo porque eu sempre fui assim. Tinha Givanil, tinha Luciano, tinha Ramon, fazia gol pra caramba. Eu sempre ali. Eu era o motorzinho, que você falou. Eu era o que corria aqui. Mas eu acho o Zé Rafael fantástico. Sério? Zé Rafael, Ele veio do Bahia, demorou um pouco para... deslanchar, Mas né? tá bem, né? Um jogador
regular, vamos dizer assim, né? E aí faz gol, né? Não faz gol, sim. Ele, quando vai para a área, é difícil ali, mas... O Luiz Pereira, o senhor só jogou contra, né? Contra. Entre o Luiz Pereira e o Gomes, quem o senhor acha que é melhor de hoje, o Gustavo Gomes? Ou é difícil, não dá para comparar? Porque o Gomes já tá no Palmeiras já há muito tempo. Sim, já tá, acho que uns 3, 4 anos. Muitos títulos. Sim, ele sim. tá muito em vantagem. Nós, o Luiz Pereira, pelo amor de Deus, Né? era muito jogador. Fazia muito gol também, né? Sim. Era um... E também avançava, né? Também cabeceava, né? Ia pra tudo. O senhor jogou contra ele, né? O senhor lembra, assim, Joguei dele cabeceando? Sorocaba. Sorocaba. O Marinho Pérez que morreu agora também, né? O senhor viu? Nós estivemos na festa. Sim, ele estava. Ele estava lá, fiquei com ele lá na mesa. Com o filho dele. Ele já estava bem fraquinho. Mas ficou eu, ele e o Levi. Ficamos numa mesa, tem umas fotos maravilhosas lá. O senhor acha que a Leila tem que voltar com a festa dos ex-atletas? Lógico, né? Isso aí é um crime, né? né? Ter parado. Eu acho que uma falta de... Não sei o que deu nela, para ela. É um gasto. Que gasto que tem aquilo? Porque os sócios pagam, vocês não pagam, mas os sócios pagam, se paga, né? Uma vez no ano também, né? Uma vez no ano, é um agradecimento aos jogadores que passaram, que se doaram lá. Sim. E fazer uma coisa dessa, tirar. Porque ficar 3, 4 horas ali se confraternizando. Sim. As dependências do clube tá ali. Não tem desgaste, não tem nada. É umas coisas que não dá para entender. Eu fiquei sócio só para ir porque a gente faz muito contato, é muito bom, porque vem muita gente do interior, vem de outro. O Ronaldo Vinho, o senhor lembra? O Ronaldo Drummond, atacante, vem um monte de. Enfim. Pra gente encerrar, seu Herbert, acho que era mais ou menos isso. O que o Palmeiras significou na carreira do senhor? Foi um marco para mim. Um clube do tamanho do Palmeiras, a gente ter tido a oportunidade de participar. Foi pouco, ganhei um título, tudo bem, mas foi uma honra para mim. Na minha carreira profissional, foi uma honra. Tanto o Palmeiras, como Santa Cruz, Guarani, CRB, todos eles. O próprio comercial também, né? Lógico. O Jimirim. A minha carreira foi sempre essa. Aonde eu passei, eu deixei as portas abertas. E eu acho que como profissional, o que o senhor mais fez partidas foi o Santa Cruz, né? Acho que número de partidas, sequência. Também pelos anos que eu passei lá. Sim. Passei 6 anos lá, então. E foi 6 anos de glória, né? É como hoje eu jogar no Palmeiras. Sim. O jogador que está hoje no Palmeiras participar 5 anos, é 5 anos de glória. Sim. Não deixa de ganhar título. Sim. E imagino que para o senhor, como ex-atleta, ver o Santa Cruz nessa situação deve ser muito pesado, né? É doído. Pra gente que não tem nada a ver, já é triste, pô. É triste, porque você vê uma torcida grandiosa que é a do Santa Cruz. Até hoje, você tem contato com o grupo do Santa Cruz, a gente sente aquela tristeza. Sim. Os caras se reúnem, eles fizeram a festa de 50 anos do título do Hexa, né? Do Penta. Do Penta, né? Eles fizeram uma festinha lá no Arruda e entraram por WhatsApp, vídeo comigo, porque antigamente mandavam passagem aérea pra gente ir lá, tudo. Mas agora não tem mais condições financeiras nenhuma. Que coisa, hein? Terrível. Mas eu vi a festa, eles mandaram uma camisa comemorativa dos 50 anos do Penta. Mas quem sabe daqui a pouco alguém assou. Teve uma época até que voltou na Série A, o Keno, que agora está no Fluminense, é cria do Santa Cruz também, né? Foi
Jogador formado lá, passou no Palmeiras, Atlético Mineiro. Tem vários atletas aí ainda formados no Santa Cruz, né? Tietê não. O Tietê eu não sei, desculpa, pode até ser. Acho que vai ter lá. Muita gente quer acabar com os estaduais, mas o senhor não acha que os estaduais é o que revela, assim? Não sei. Eu acho o estadual marcante, né? Uhum. Porque é uma rivalidade, né, que às vezes no brasileiro não vem tanto, mas o estadual... É porque a gente fica pensando nessas praças aí, Belém, Recife. Sem o estadual lá, ele não tem o quê, né? Não tem nada. Fizeram a Copa do Nordeste, ampliaram agora, né? Legal. Mas sem só o brasileiro e o estadual, sem o estadual não dá. Não dá, não. E pra gente encerrar, seu Herbie, a gente falou do Palmeiras, tudo. O que o senhor acha que fica do senhor, desses ex-atletas pra posteridade aí? Pra quem pesquisa, sei lá, para os jogadores? Por que fica do futuro aí de vocês? Olha, no futebol eu aprendi muito ser a pessoa que hoje eu sou. Tenho uma família maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa e isso veio tudo do futebol. Tirei, adquiri, ganhei tudo do futebol. Tudo que eu tenho, eu mantive minha família, meus irmãos, meus pais. Graças a Deus, todos eles eu dei o conforto que eu pude dar para a época, né? E hoje eu sou feliz. Feliz, tenho minha casa tranquila, maravilhosa aqui. Cachorro, né? Tudo. Cachorro. Lógico. E os netos. Os netos, né? Os netos são a paixão da gente. Tá certo, Sérgio. Acho que